Então, vamos lá. Continuando a parte de conectores coordenados. Vamos lá para o terceiro caso, que é o caso dos conectores coordenados alternativos. Tá? Quem são os conectores coordenados alternativos? Os alternativos são aqueles que a gente usa quando a gente quer ou precisa introduzir, querendo ou sem querer, claro, que às vezes a gente nem sabe que está usando, né? Introduzir ideias que mostrem uma outra possibilidade, tá? Uma outra opção, né? Aliás, a ideia de outra opção é muito melhor, tá? Vai dar opção. Ele serve para a gente mostrar quais outras opções existem. Pode ser também, é claro, uma negação de opção, né? Pode ser negação de mais outra opção, né? Você pode estar dando opção, pode estar tirando opção, né? Certo? Você tem isso para fazer, você não tem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso para fazer. Aliás, eu já estou falando do NEM aqui. O conector que costuma tirar opções é o NEM, tá? Que a gente usa para excluir opções, tá? A gente usa com o sentido de excluir opções com muita frequência, tá? Enfim, uma outra ideia também que os conectores alternativos podem produzir é uma ideia de oscilação, né? Que tem muito mais a ver com a ideia de alternância, tá? Isso é importante marcar. A ideia de oscilação de fatos, ou situações, ou pessoas, ou argumentos, etc. Quais conectores que normalmente dão essa ideia de alternância? Normalmente é o ora, né? É o quer, o seja, é o já, tá? Que são conectores que estão listados aqui, ó. Quais são os conectores que a gente mais encontra aí sendo usados como conectores para produzir relações de mostrar uma outra opção ou tirar a opção? São aí, ó. Ou, ora, quer. Deixa eu marcar esses caras aí, né? Ó, muito usados. Ou, ora, o quer, esses são muito usados, né? O seja, mais ou menos, né? O nem, né? O já, né? Aqui tem duas vezes, mas pode ser mais de duas, tá, gente? Tá? Pode ser ou, ora, quer, depende da quantidade de opções que você está dando ou retirando para a pessoa, né? Para o argumento, para o fato, sei lá o que, tá? Aqui a gente bota só dois para mostrar que ele aparece repetidamente, mas a quantidade aí depende do que vai ser dito, tá? Do que tem que ser dito, sei lá o que. Tá legal? Né? Aí já, né? Um que a gente encontra bastante, que a gente nem lembra que é, a alternativa né? Se por um lado acontece isso, por outro lado acontece aqui, ó, alternância, tá? É de oscilação. De um modo, de outro modo também a gente usa como conector alternativo, tá? Né? Se de um modo fulano falou dessa maneira, de outro modo falou de outra maneira na ocasião tal. Entendeu? Certo? Tranquilo? Exemplo, para a gente visualizar isso na prática. Vamos lá. Quais são as frases que a gente teve aqui? Você teve aqui o corra. Né? O nosso exemplo foi: corra ou ande rápido, por favor. Né? A primeira frase é o corra. A segunda é o ande rápido, por favor. Visualizou? Onde começa a segunda frase? Depois do corra. Joia? Quem é que está juntando uma frase a outra? Quem é que está fazendo a conexão? É o ou. Se ele faz a conexão, se ele faz a ligação, ele é o conector. Cara, apareceu o ou, não tem que perder tempo, né? O ou apareceu lá nos explicativos, nos conclusivos? Não. Eu vou te dizer, não vai aparecer mais em nenhum outro lugar. Então, apareceu o ou, ora, quer, seja, nem, é um conector alternativo, né? Mas, de fato, ele produz isso aqui na leitura? Produz, né? Olha só, qual foi a primeira opção que o cara deu aqui pro cara? A primeira opção, qual foi?
Foi a de mandar o cara correr. Né? Percebeu que o cara não estava lá muito afim de correr, deu uma segunda opção. Né? A segunda opção é a de pelo menos o cara ter que andar rápido. Joia? Sim? Tranquilo? Na paz? Tá? Detalhe, o ou às vezes ele tem valor inclusivo ou exclusivo, tá? De excluir as outras opções. Nesse caso aqui do corra ou ande rápido, ele inclui ou ele exclui? Ah, ele exclui, porque não dá para correr e andar rápido ao mesmo tempo. Então, esse ou aqui, ele tem valor. Vou botar aqui não. Ele tem valor de exclusão. A segunda opção, se a pessoa adota, tem que excluir a primeira, né? Porque não dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Tranquilo? Sim? Tranquilo? Belezinha? Esse valor de exclusão você pode traduzir como exclusividade da ação. Exclusividade no sentido de ter que dar prioridade a uma das duas, não dá para fazer as duas. Certo? Tranquilidade? Foi? Então é isso aí, tá? Bom, conectores alternativos, tranquilo? Vamos lá para o próximo, conectores adversativos. Conectores adversativos. Qual é a parada deles aqui? Aliás, primeiro, a palavra adversativo pode ser estranha para você, mas ela não é tão estranha assim não. Né? Como é que você chama, por exemplo, o que eu quero já mostrar para você aqui? Que essa palavra tem a ver com outras palavras que você conhece no dia a dia, tá? A palavra adversativa ela é parente direta de uma palavra que tem a ver com o nome que a gente dá a, por exemplo, ao oponente numa situação esportiva. Né? No futebol, por exemplo. Né? O Flamengo é o oponente do Vasco. O São Paulo é o oponente do Palmeiras. O Bahia é o oponente do Vitória. Não importa. O Grêmio do Inter. Enfim. Tá? O oponente é chamado de quê? É chamado de adversário. Então, a gente já viu que adversário é o oponente. A gente já lembrou. E essa base aqui de raciocínio, né, é muito simples, porque o oponente é aquele que se opõe. O que se opõe é o que se coloca como o oposto. O que se coloca como oposto é aquilo que se coloca como o contrário. Não é o inimigo. Tá claro isso? É o contrário, é a situação contrária, a situação oposta. Visualizou a parada? Sim? Sim? Beleza? E é o que está dito aí no meio desse miolo todo, só que com outros detalhamentos. Né? Por exemplo, olha o que está dito aí. Que os conectores adversativos são elementos gramaticais que usamos para introduzir ou produzir argumentos de quê? De oposição. A gente não falou lá em cima que tem a ver com o oponente, com que se opõe? Oposição, oponente, né? O contrário, o oposto, tem a ver com oposição. Em termos de argumentos, é o argumento contrário. O argumento contrário é uma contra-argumentação. Né? Fazer uma ressalva, o que é fazer uma ressalva? É mostrar aquele detalhe que é diferente da regra geral.
né? É dizer um pormenor, é botar um detalhezinho ali que não é o tempo todo daquela maneira, né? Pormenor é uma coisa menor, mas é um detalhe que é diferente do comportamento padrão, tá? Você fala assim, vai chover no Rio de Janeiro todo, né? Menos ali, sei lá onde, Cabo Frio, né? Isso é um pormenor, tá claro isso? Certo? Ou então choveu no Rio de Janeiro todo, menos em, sei lá, Maricá, tá? Enfim, isso é um pormenor, isso é um detalhe diferente. E isso, ao mesmo tempo, tem a ver com a ideia de exceção à regra, né? O que vai ser Maricá, o que vai ser Cabo Frio, sei lá, qualquer outro lugar que você tenha dito, eu viesse a ter dito. Seria exceção à regra em relação aos locais que choveram. Né? Choveu em todos os locais, menos Maricá, menos Cabo Frio, menos sei lá onde. Tá? É a situação diferente da regra. A regra foi ter chovido. Nesse local não choveu. É oposto à regra. É o contrário da regra. Tá claro? Visualizou? Acompanhou o raciocínio? Então, beleza. Tá? Só que tem um detalhe. Os conectores adversativos, né, alguns deles servem, vou até frisar aqui, em cinza. Eles servem também para uma mera retomada, o mais simples, mera significa simples, tá? Simples retomada do texto da fala, né? Do assunto lá por parte de algum interlocutor. Quem está falando lá, trocando uma ideia com outro alguém. Interlocutor é sempre quem está participando da conversa, galera. Tá? Em volta e meia eu vejo muitos de vocês perguntarem assim, quem é interlocutor? O que é o interlocutor? Interlocutor é quem está participando da conversa. Nessa numa história você tem lá personagens, cada um dos personagens é um interlocutor da história, tá? Só que aí você vai ter o personagem que é o vilão, que é o protagonista, que é o herói, que é a mocinha, que é o, enfim, é o ajudante do vilão e etc, etc. É o pai, é a mãe do mocinho, da mocinha, é o avô, é o tio, é o vizinho, é o cachorro, é o papagaio, é o periquito, tá? Aí não importa. Tá beleza? Tá? Legal? Quais são então esses conectores que a gente usa no dia a dia que tem a propriedade de introduzir contra-argumentações, argumentos de oposição, né, ressalvas, etc. O mais usual, o mais usado é esse camarada aqui, ó, o mais sem i. Porque quando você bota o mais com i, ele indica um acréscimo de informação, uma soma, uma intensificação. É o mais sem i. E não precisa falar mas, tá? Porque esse a não é anasalado nem é fechado. Ele é aberto mesmo, é mais, mais, mais. O que diferencia é contexto. Na fala, os dois se pronunciam igual. Mas na hora de escrever, esse aí é sem o i. Legal? Quem fica dizendo que tem que falar mas, tá comendo cocô, tá? Tá sei lá o quê. Tá enchendo linguiça. Tá doidão das ideias, tá? Não precisa disso, não. Tem algumas criaturas que ficam falando mas. Tá doidona essa pessoa. Tá bem não, tá pura não, tá? Enfim, você tem o mais, o porém, o todavia, o contudo, né? Os dois mais usuais são o mais e o porém. Todavia, alguns vão usar, outros vão usar o contudo, outros vão usar o no entanto, o entretanto, tá? Esses são os mais frequentes. Só que no dia a dia, tem uns não oficiais que também funcionam como conectores de oposição, que são quem? O agora, o já e o não obstante. Só que o não obstante tem que ter um verbo no modo indicativo, introduzindo ações reais, ações que acontecem de fato, são chamados factuais. Ou que acontecem, ou que aconteceram, ou que estão acontecendo, tá? Ou que vão acontecer de fato, tá? Só que a gente precisa mais conhecer os 6 primeiros. O mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, tá? Certo? Vou te mostrar a situação do agora e do já depois do exemplo. Vamos olhar para o exemplo primeiro. Olha o exemplo. No exemplo você tem aqui, ele gritava,
mas não lhe davam atenção. A primeira frase eu já marquei, é o ele gritava. A segunda é o não lhe dava atenção. Onde começou a segunda frase? Depois que acabou a primeira. Tá? E aí, onde que está o conector? Está aqui, é o mais. Mais sem ir. Nem perco tempo com ele. Tá? Nem perco tempo com ele. Se é o mais sem ir, esse conector é um conector adversativo. Aí você vai falar assim, Antônio, mas mostra aí a oposição aí nesse texto, na leitura. Vou te mostrar. Olha só. O cara que não está gritando, está gritando. Normalmente quando a pessoa grita, em relação a ter atenção, é porque ela está querendo ter atenção ou não está querendo ter atenção? Está querendo. Só que ela aqui conseguiu? Não. Ó, ela não conseguiu a atenção. Então aqui você tem uma relação de oposição. Ao mesmo tempo, é uma relação de exceção à regra ou quebra da regra. A regra na cabeça do cara era qual? Era de que gritando ia conseguir atenção. Conseguiu? Não conseguiu. Então fugiu a regra que ele tinha na cabeça. Tá claro isso? Tá? Joinha? E tem que ser o mais sem o i, hein, cara. Tá? E aí você pode botar qualquer outro conector aqui, ó. Adversativo, vai continuar o mesmo sentido. Ó, ele gritava, porém não lhe dava atenção. Ele gritava, todavia não lhe dava atenção. Ele gritava, contudo, não lhe dava atenção. Ele gritava, entretanto, não lhe dava atenção. No entanto, não lhe dava atenção. Beleza? Eu falei que ia te mostrar rapidinho a situação de você ter o agora e o já, né? Sendo usados. Vou botar aqui em cima no cantinho. Só uma situação rápida. Vou botar aqui. Ia sair. Não vai mais. Isso é, não vai mais sair. Repare que no dia a dia, você volta e meia encontra um montão de gente dizendo isso aqui assim, ó. Ia sair, fulano ia sair, agora não vai mais, né? Ia sair, você ia sair e já não vai mais. Né? Quando você usa esse agora e esse já em situações semelhantes a essa, você está aqui produzindo relações de oposição, ó. Porque aqui qual é a oposição? Entre o sair e o não sair. Não são opostos? São. São situações contrárias? São. Tá? Então, esse já e esse agora podem ter valor, tá? De oposição. Tem um detalhe. O e também pode ter um valor de oposição, desde que ele venha seguido do não, tá? Se você coloca, ia sair e não vai mais, esse e com esse não também produz isso. Repare que o sentido não muda. O sentido não muda nada, nada, nada. Tá? Ele ia sair e não vai mais. Esse e fica com valor também de introduzir ideia de oposição. Tá legal? Foi? Adversativo, tranquilo? Vamos lá para o último caso. Conectores aditivos. Vamos lá. Os conectores coordenados aditivos. Coordenados aditivos, eles vão trazer para a gente que sentido? Cara, a palavra aditivo, ela tem a ver com uma palavra da matemática. Uma das 4 operações, ela tem a ver com adição.
E a adição é a operação que tem a ver com o quê? Com somar, diminuir. Ela tem a ver com somar. E é o que está dito aqui, ó. Os conectores de coordenadas aditivos são elementos gramaticais que a gente usa para introduzir ou produzir o quê? Acréscimo. Somar não é acrescentar? É. Introduzir soma. Introduzir uma adição. Tudo que eu botei aqui a gente já falou antes, praticamente. Tá? De informações, né? De argumentos, sei lá, de ideias, de elementos, tanto faz. Acerca de um mesmo referente, né? De um mesmo conteúdo. Tá? Ou ainda, acerca de outros conteúdos. Tá? O que importa é que você tem que lembrar que é acrescentar informações. Tá legal? Belezinha? Tá? Só que tem um detalhe, tá? A subtração ela é uma soma para menos. Então, se você também tem retirada de elementos, isso vai ser contado como adição. Só que é adição para menos. Né? O que é um prejuízo? O que é ficar no vermelho? É que você foi somando retiradas de dinheiro. Né? Quem fica no vermelho em relação a ficar sem dinheiro, ela vai somando gastos de dinheiro, né? Que vai somando perdas. Somar perdas, né? Seria, na matemática, diminuir. Né? Seria a subtração. Né? Mas é um somar perdas. Tá? Então, a subtração ela é, de certa forma, um somar. Só que um somar para menos. Tá claro isso? Tá? Então, somar não é só botar a mais. É também tirar cada vez mais. Tá? Nesse caso aqui, dos conectores aditivos, isso você tem que ter em mente. Tá legal? Joia? Por exemplo, se você falar assim, ó, na viagem eu não vou levar nem chinelo, nem sapato, nem sandália. Ó, você vai acrescentando coisas que não vai levar. Você está tirando coisas que poderia levar. As coisas que você poderia estar acrescentando na mala, você não está acrescentando, você está deixando de acrescentar. Isso é soma também? É claro que é. Tá? Está somando o que não vai querer levar. Certo? Beleza? Mas vamos olhar aqui quais são os conectores aditivos mais frequentes. Os mais frequentes. Os mais frequentes são o E é usadíssimo. A gente também usa o NEM. Esse outro aqui também é muito usado, mas também. Tem outros que a gente ainda usa bastante, que só que são grandinhos. Que é as correlações do não só. Ele não só fez isso, como também aquilo, mas também aquilo, como ainda aquilo, mais ainda aquilo. Pode ser ainda o não somente. Começando pelo não somente. Ele não somente fez isso, como também aquilo, mas também aquilo, como ainda aquilo, mais ainda aquilo. E pode ser ainda não apenas, seguido das mesmas outras possibilidades. Aí você vai ter construções do tipo, ele não apenas fez isso, como também aquilo, ele não apenas fez isso, mas também aquilo, ou como ainda aquilo, ou mais ainda aquilo. Tá beleza? Tá? Outros conectores menos usuais. Tem um que é bastante usual, ou além disso a gente usa bastante. Tá? Agora, os que eu vou frisar aqui em amarelo, eles são menos usuais, mas você tem que saber por quê. Porque eles estão em livros de autores antigos. E a gente não lê só coisa moderna, né? Se você uma hora faz história, ou quer ler notícias antigas, ver como eram os jornais antigos, livros antigos, você vai encontrar lá o tampouco, o sequer, outro sim, demais, ademais. O ademais até se encontra hoje em dia, né? Mas cada vez menos as pessoas estão usando, tá? Enfim, esses camaradas aí, a gente encontra também sendo usados, em construções para acrescentar informações, tá? Certo? Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá. Olhando para a frase, para a gente ver isso tudo na prática. A frase que a gente tem diz:
ela não anda nem corre direito. Primeira frase é, ela não anda. A segunda é, corre direito. Onde começou a segunda frase? Depois da primeira. Acabou a primeira, começou a segunda. O conector, quem é que está ligando? É o NEM. Então vamos lá. O NEM aqui é o nosso conector. E aí, já vai tacar direto que ele é um conector aditivo? Não, não pode. Por quê? Porque o NEM, a gente viu um pouco acima, vamos voltar um pouquinho, que o NEM, ó, está aqui na listagem dos conectores alternativos. Ou, ora, quer, seja, nem. Então ele pode ser duas coisas, Antônio. Pode. Pode ser duas coisas. Como é que você vai diferenciar? Vou te dar já amanhã, a gente depois já vai fazer um resuminho, um treino sobre o NEM. Olha só. O NEM, para você ter certeza que ele é aditivo, você vai olhar para a frase anterior e vai ver se tem um camarada desse aqui, ó. Se tem um não. O não é uma palavra de valor positivo ou palavra de valor negativo? É uma palavra de valor negativo, serve para negar, certo? Certo? Serve para a gente fazer negações. Então, se tiver palavra de valor negativo na primeira frase, e a segunda, deixa eu botar aqui dentro do parênteses. Na primeira frase e a segunda começar pelo NEM, aí esse NEM você pode ficar tranquilo. Ele não é um conector para mostrar outra opção. Ele está mostrando um acréscimo. Ele está servindo para somar informação. Então essa frase aqui, ela possui valor de soma, de acréscimo, de adição. Tá claro isso? Beleza? Certo? Então vamos fazer um resuminho a propósito aí do NEM? Bora? Para a gente deixar isso bem anotado? Então vamos lá. Como é que você vai diferenciar aí os usos do NEM? Notou aí? Pausa aí a tela, termina de anotar. Então vamos lá. Usos do NEM. O NEM, então, ele pode ser duas coisas, a gente acabou de relembrar. Ele pode ser alternativo e a gente viu agora ele pode ser aditivo. Para ele ser alternativo, como é que ele acontece, Antônio? Já estou até botando aqui o esquema para você. Normalmente, ele começa a frase, ele aparece mais de uma vez, ele começa a primeira frase, vem lá a primeira frase, o primeiro vocábulo, e aí ele depois começa a segunda frase, pode começar uma terceira, tanto faz. Tá? Isso aí é o de menos. Tranquilo? É assim que acontece. Para ele ser alternativo tem que ser isso. Tá? Sim? Para ele ser aditivo, a gente também já fez um resuminho ali antes. Na primeira frase, você tem que ter palavra com valor negativo. Quais são essas palavras com valor negativo? Quais são? Deixa eu botar aqui outra cor. É o não, o nem, que pode equivaler ao não, o nada, o nenhum, ninguém.
Aí sim, nessa hora, depois de vir qualquer uma dessas palavras, aí o nem que começar a segunda frase, aí vai ser um conector aditivo. Em cima, ele vai ser um conector. Deixa eu abreviar ali. Um conector alter. Tá muito juntinho. Alternativo. Certo? Vamos treinar? Vamos treinar aqui. Vamos dar uma treinada. Olha só. Peguei a mesma base de frase que a gente teve antes. Qual foi a frase que a gente teve? Ela não anda nem corre direito. Né? E aí fui brincando com essa mesma frase. Em 4 situações aqui. Essas mesmas frases. Então vamos lá olhar. Vou já separar todas elas. Ó, ela nem anda, é a primeira frase. Separando ali o conector, corre direito. Foi? Na segunda, nem ela anda, nem corre direito. Depois, nem anda, nem corre direito. Depois, não anda, nem corre direito. Certo? Em todos os casos, eu peguei e botei o nem aqui. O nem vai ser o nosso conector. Vamos escrever aqui conector para depois só dizer qual tipo é. Tá? Foi? Botei nas 4. O que você vai fazer? Primeiro você vai olhar, ver se já tem nem lá no comecinho da frase, né? E ver se ele pode equivaler ou não, por exemplo. Né? Tranquilo? Se ele pode equivaler, como é que você vai testar isso na prática? Você vai tentar substituir ele pelo não. Olha só o primeiro exemplo, vê se dá para substituir. Ela nem anda. Ou ela nem anda, né? Poderia ser, por um acaso, esse nem aqui substituído pelo não e dizer a mesma coisa, a frase? Ela nem anda equivale a ela não anda, nem corre direito? Sim, equivale. Então aqui esse nem tem valor negativo. Se tem valor negativo, ora, eu já sei quem é o nem da segunda frase. Se na primeira frase tem valor negativo, o segundo nem aqui é um conector aditivo. Joia? Olha aqui na segunda frase. Nem ela anda. Nem ela anda. Substitui logo pelo não. Dá para dizer não ela anda? Nem corre direito? Existe essa frase? Tem como dizer isso aqui assim? Não, né? Então eu não posso substituir pelo não. Então aqui, a propósito, esse nem, o que ele é? Ele também é conector. Então aqui eu tenho dois nens ao conectores alternativos. Né? Então, na verdade, ele é o conector e a segunda frase começa aqui só. Ela anda. Tá claro isso? Visualizou a parada? Então aqui esse nem é um conector alternativo e esse nem aqui também.
Joia? Belezinha? Foi? Na paz? Depois, próxima frase. Nem anda, nem corre direito. Ó, nem anda, nem corre direito. Esse nem aqui, eu posso substituir pelo não? E a frase fazer sentido? E equivaler? Ou me fazer o mesmo sentido? Sim, ó. Isso aqui equivale a não anda. Não anda nem corre direito. Então esse nem aqui tem valor negativo. Se tem valor negativo, esse nem aqui é conector aditivo. Joia? E embaixo? Sempre olhando as negativas anteriores, tá? Aqui eu já tenho não direto. Ó, se eu tenho não direto, eu tenho palavra de valor negativo aqui. No não anda nem corre direito, no exemplo 4. Ó, tem valor negativo. O que é isso aqui? Então, esse outro nem. Começou a segunda frase. Também é aditivo. Tá claro isso? Tá? Repare que no lugar do não aqui, eu podia botar, por exemplo, ninguém anda. Não poderia? Ó, ninguém anda. Ou ainda, nada anda. Se eu boto o nada, se eu boto o ninguém, eu continuo tendo palavra de valor negativo. O conector seguinte continua sendo aditivo, tá? Podia ser nenhuma pessoa anda, ó, nenhuma pessoa anda. Nem corre direito. Ó, botei o nenhuma. O nem que ia vir depois continua a mesma coisa. Tá claro isso? Tá? Então tô te mostrando aí, quando tem palavra de valor negativo, o nem na frase seguinte, ele é só um somador, só é um acrescentador de informação. Tá beleza? Na paz? Foi? Então é isso aí. A parte de teoria de conectores coordenados é essa aí. Próxima aulinha, exercício.